Nós então vamos começar e eu vou abrir uma mensagem ao acaso desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, Episódios Diários da Joana de Ângeles. Essa capa é velha, gente, porque meu livro já é velho. Mas eu vou abrir o acaso, nós vamos ler uma pequena mensagem para nós podermos dar início à nossa conversa dessa noite, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver qual foi a lição que caiu. Caiu a lição 21, intitulada Doenças. Tem a ver com o nosso momento, né, gente? Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação ou abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã encontra-se ultrapassado e assim sucessivamente. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer idêneo às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído, em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que inferne, se estropie, se desgaste e morra. Transitório em razão da própria função, é todavia abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar das experiências as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem do sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Não te deixes sucumbir sobre as injunções da doença. Através da mente sã reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Muito bem. Boa noite aos que estão chegando, a Sandra, que também está chegando, a Leida, que conseguiu chegar. Nós vamos então agora nos unir em oração, em prece, em prol a nós mesmos, em prol à nossa comunidade, ao movimento espírita de uma forma geral e também ao nosso planeta Terra, a todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão sofrendo com essa pandemia. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o Mestre querido, o nosso amigo incondicional, o nosso modelo, o nosso guia, aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão também por a oportunidade de um dia nós termos conhecido a doutrina dos Espíritos, que não só nos esclarece, mas que também conforta a nossa alma e nos ajuda, paulatinamente, a nos aproximarmos do nosso Pai. Gratidão pelas provas, pelas expiações, e que a nossa prece não fique tão somente circunscrita às nossas necessidades pessoais, mas que ela possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro daqueles que são motivos das nossas preocupações, ir ao encontro daqueles que sofrem por essa pandemia de uma forma direta ou indireta, e que essa prece, somada a tantas outras, Senhor, possa fazer um halo de proteção ao nosso planeta, para que nós possamos nos conscientizar das nossas necessidades de mudança e operarmos e termos força, fé e coragem para operar essas mudanças. Gratidão, que a tua paz e teu amor continue entre nós. Muito obrigada. Boa noite, Soninha. Que bom te ver aí, viu? Gente, o nosso assunto dessa noite é uma passagem que eu gosto muito, muito. Sou apaixonada por essa passagem. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. É intitulado A Mulher Adúltera. É uma passagem que guarda muitos e muitos ensinamentos para todos nós. É uma passagem que mostra para nós superação, que mostra misericórdia,
e que ensina uma série de outros conteúdos para todos nós. Espero que a nossa noite ela possa ser uma noite bem agradável com essa passagem de João e possa ser enriquecedora para o nosso espírito de reflexões. Para nós começarmos a falar dessa passagem, já que está no Evangelho de João e não é um evangelho sinótico, nós precisamos entender algumas características do Evangelho de João para a gente poder interpretar um pouco melhor as passagens que lá se encontram. Um exemplo típico é que 80% do que nós vamos encontrar dentro do Evangelho de João, nós não encontramos paralelo com nenhum dos outros evangelistas, com nenhum dos outros evangelhos. É um evangelho muito espiritual. Ele não fala nada da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele abre o seu evangelho, João, falando que nosso Senhor Jesus Cristo era o Verbo e mostra o seu papel desde o princípio da criação do mundo. Muito interessante porque nós podemos observar que João provavelmente foi o apóstolo que mais entendeu quem era Jesus. Não entendeu que tão somente Jesus era o Messias prometido, mas era um espírito de uma evolução muito grande, de uma envergadura espiritual muito além daquilo que a maioria pudesse compreender, sentir ou falar. Então a gente vê que João foi aquele que chegou mais próximo de quem realmente era nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho que atribui uma grande importância a João Batista, que nós sabemos que foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um evangelho que, portanto, ele mostra um profundo respeito pela figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um dado que é muito importante quando a gente for ler toda e qualquer passagem do Evangelho de João. É importante que ele atribui aquilo que nós chamamos, ou aos chamados milagres, ele atribui como sinais ou eventos. Então, tudo que a gente lê no Evangelho de João, que pareceu um milagre, alguma coisa assim muito extraordinária, em verdade a gente tem que mergulhar, ir dentro daquela cultura, porque João está deixando ali uma mensagem de suma importância, não só em relação àquilo que ele está contando, mas também para o povo judeu. Então, a gente tem que procurar cercar o máximo para poder entender a profundidade do Evangelho de João. É o único evangelho também que a gente vai ver a promessa da vinda do Paráclitos, ou Consolador Prometido, como nós conhecemos, e que é tratado no capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o único evangelho que fala sobre isso. E vamos nós então à passagem, mas antes eu quero dar boa noite aos que estão chegando devagarinho aí, a Lúcia, a Betinha, a Cláudia Serenário, e novamente, né? E que bom que vocês estão aí, porque a gente vai somando forças e estudar Jesus, foi como eu tive a oportunidade ontem de falar, é uma alegria, é uma renovação de energias e de esperanças para todos nós. Bom, é importante entender que Jesus, ele estava já em Jerusalém, ele havia passado a noite no Monte das Oliveiras, e logo pela manhã, então, manhã cedo, ele foi para o templo de Jerusalém, e assim que ele chegou no templo, o povo, como sempre, cercava nosso Senhor Jesus Cristo. E ele assentou-se no chão e para começar a ensinar aqueles que tinham ido procurar nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí então que vai entrar, que vai chegar, que vai ser descrito a passagem da mulher adúltera no Evangelho de João, que nós vamos essa noite fazer uma série de reflexões e vocês vão ver como é uma passagem profunda, rica de conhecimentos que a gente nem dá conta. 50 minutos, uma hora é pouco. Mas vamos lá. Diz assim João: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles,
tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que estáis sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, retarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bonita essa passagem, uma passagem profunda que toca o coração e repleta de ensinamentos. Nós vamos começar agora, mas antes que eu quero dar boa noite ao pessoal que está chegando. A Silvia, a Nilza, boa noite a todos. E vamos lá, gente. Para a gente começar a entender essa passagem, é importante que a gente fale um pouquinho sobre como era o papel da mulher, como é que a mulher era conceituada no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal nós fomos essencialmente buscar um livro muito bom, que é da Alcione Peixoto, intitulado A Mulher e o Evangelho, Heroísmo e Ternura. Então ela diz lá que a mulher, quando ela estava em público, ela só podia aparecer coberta de véu. Ela nunca poderia mostrar o rosto todo. Nenhum homem poderia dirigir-se nenhuma palavra a esta mulher em público, nem pensar em cumprimentá-la publicamente. Elas não podiam ser admitidas como testemunhas em um tribunal. No campo afetivo, ela tinha que aceitar, no tempo em que existia a poligamia, todas as concubinas do seu marido. E também no campo com relação a mulher, né, o seu papel, quando ela não era casada, ela era totalmente submissa ao seu pai. E quando ela casava, então, ela passava a ser submissa ao seu marido. Havia divórcio já naquela época, a gente sabe, pelas leis mosaicas, mas só o homem poderia pedir o divórcio, a mulher jamais. Acontecesse o que acontecesse, ela não poderia pedir o divórcio. Como a gente viu no plano jurídico, ela não podia prestar testemunho. E quando ela não podia prestar testemunho, ela tinha menos privilégio, menos valor nesse plano do que um escravo judeu. Portanto, a mulher naquele tempo, ela desempenhava um papel de muita submissão, de muita passividade. Ela não tinha um lugar realmente respeitoso na comunidade. Então, a mulher tinha que sempre exercer o seu papel submissa, sem poder falar muito sobre ela. Muito bem. Nós vimos então, nós vamos agora chegar na passagem, que os fariseus e os saduceus pegaram uma determinada mulher, que nós não sabemos quem é, porque ali não cita, não diz exatamente de onde que é, de quem ela era mulher. Nós sabemos que é uma mulher, mas é uma desconhecida. Olha aí, já tem simbolismo, tá? Mas vamos seguir. E os escribas e fariseus, né, pegaram essa mulher cometendo adultério e levaram ela no templo até nosso Senhor Jesus Cristo, que estava lá pregando para aqueles que tinham chegado cedo. Eles não tinham, a gente precisa compreender, que eles não tinham nenhum interesse em fazer justiça, e nem muito menos eles tinham a menor compaixão nem de Jesus e nem daquela mulher. Então, por que será que aquela mulher, né, ela fora então levada perante a Jesus? Já que, em realidade, ela tinha sido pega em adultério, e é claro, dentro das leis mosaicas, o adultério era uma infração
as leis divinas. Mas a gente vai ver que eles não tinham interesses nenhum ali, né? É, é, Misericórdia para qualquer mulher e nenhum interesse em fazer justiça. É muito importante a gente saber sobre isso. Tanto é fato que eles não tinham nenhum interesse, um fato histórico vai comprovar que eles realmente não tinham interesse em fazer justiça daquela mulher. Porque a lei mosaica, ela mandava que a mulher pega em adultério, ela fosse apedrejada até a morte. Só que tinha um problema que naquela época estava acontecendo. Todo o poder de morte havia sido tirado do sinédrio. Só quem tinha domínio sobre a vida das pessoas, sobre a morte, a vida e morte das pessoas, era o Império Romano. Então aquela condenação era uma condenação simbólica. Eles não poderiam ir até as vias de fato, porque eles não tinham mais nenhum poder sobre a vida e a morte de ninguém. Eles não tinham mais esse poder. Foi retirado, eles estavam sob o jugo dos romanos. Então a intenção deles realmente era trazer constrangimento para aquela mulher, era constranger Jesus em realidade. Na realidade, eles tinham mesmo a intenção de colocar nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, não tem som nem imagem? É para todo mundo? Por favor, me diga se continua com algum problema, porque infelizmente a internet ontem deu muito problema. Eu vou parar para saber, gente. É para todos, gente? É para todos que está sem som e sem imagem? Eu preciso saber, que alguém me dê uma resposta, porque ontem eu estava dando palestra e eu tive problemas. Eu dei palestra para uma tela negra o tempo todo, as pessoas me viam, mas eu não via. Houve algum problema, gente? Alguém pode me dar o feedback? Está ok. Então, tá ótimo. Então vamos continuar, pode ter sido a internet da nossa amiga. Ok. Então vamos seguir. Sim. Então vamos seguir. Então a gente viu que aquela mulher foi levada, não havia compaixão, não havia interesse de fazer justiça, era uma cilada, verdadeiramente. Por quê? Porque as leis mosaicas, elas determinavam que toda pessoa que cometesse adultério, a mulher, né, a mulher adúltera, ela seria apedrejada. E aí Jesus foi levado até eles e eles disseram que a lei mosaica falava isso e perguntou a Jesus qual era a opinião de Jesus. Se Jesus diz que era para seguir a lei, né, porque a lei lá, o governo era teocrático, então essa era a lei que regia aquele povo. Se Jesus dissesse que era para apedrejar aquela mulher, todos os seus ensinamentos de perdão e amor ao próximo eram jogados fora, vinham abaixo. Então, se Jesus falasse que era para apedrejar, tudo aquilo que ele pregou já era, não ia dar em lugar nenhum, porque ele tinha pregado, ele estava pregando até então o perdão 70 vezes 7 vezes, amar ao próximo como a si mesmo. Mas se ele fala, não, gente, olha só, a lei diz que é para apedrejar, mas eu já não disse para vocês que é para amar, para perdoar o próximo 70 vezes 7 vezes? Se ele dissesse isso, era a deixa que todos eles ali, os escribas e os fariseus, estavam doidos para pegar ele, porque aí eles teriam com que denunciar nosso Senhor Jesus Cristo aos romanos, e aí sim, ele, que poderia ser preso, ele seria apanhado de alguma forma. Então foi uma cilada muito bem urdida pelos fariseus, né, e saduceus, para tentarem pegar Jesus, que se Jesus diz, sigam a lei manda apedrejar. Se Jesus diz, eu não disse que é para vocês, que é para perdoar, para a gente ter misericórdia das pessoas, ele seria apanhado. Então, conclusão, na verdade, o que visava levar aquela mulher até ali e perguntar isso para nosso Senhor Jesus Cristo era justamente colocar ele numa saia justa para que ele fosse pego, uma emboscada. Nos dizeres do século XXI, nós poderíamos chamar isso de tocaia. Era uma tocaia para pegar ele de alguma maneira.
As pessoas estão me informando que a internet está péssima. É muita gente usar, gente. Eu também ontem tive problemas. Eu acredito que depois vocês vão conseguir ver. Talvez simultaneamente vocês não consigam. A Zeli está chegando, boa noite. Vamos seguir então. Então, em verdade, né, o que visava era colocar nosso Senhor Jesus Cristo numa tocaia. Eles, como viram que Jesus continuava a escrever alguma coisa no chão, que ninguém sabe o que era, enfim, eles perguntaram de novo, tentaram perguntar de novo, né? Foram incisivos novamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, para ver se Jesus dava algum tipo de resposta, porque eles queriam que Jesus caísse ali em contradição ou negasse a lei mosaica para poder prender Jesus, para poder conter Jesus de alguma maneira. Aí o que Jesus faz? Né? Ele é fantástico, né? Conhecedor como ele é da psique humana, ele rapidamente ele levanta, olha para aqueles homens que levaram aquela mulher e diz assim para eles: atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado. Ora, gente, vamos fazer uma avaliação emocional em relação a essa situação. Nós sabemos que todos aqueles homens, né, que estavam ali presentes, levando aquela mulher que havia cometido adultério, na verdade a gente sabe que aquela mulher estava servindo para aqueles homens ali de bode expiatório em todos os sentidos. No sentido de armar uma emboscada para Jesus e também num outro sentido, era um sentido de um mecanismo inconsciente, um mecanismo de fuga do ego daqueles homens que estavam tentando, de alguma forma, projetar naquela mulher todas as culpas, toda a sombra, todos os seus lados, todo o seu interno, seu mundo interno de sombras e vícios, eles estavam projetando em cima daquela mulher. Isso chama-se em psicologia mecanismo de fuga do ego, denominado projeção. Projeção é quando você, né, projeta no outro, diz que aquilo ali está acontecendo com você, né, você projeta no outro a culpa que deveria, a responsabilidade de uma situação que deveria ser sua também, ou tão somente sua, mas que você projeta dizendo que é do outro e não sua culpa. É uma situação que você não quer assumir, que você acha pesada demais para você, e você projeta na outra pessoa integralmente, dizendo que não, o problema é da pessoa, o problema não é seu. É um mecanismo de projeção. Projeta os seus sentimentos e as suas emoções que não são aceitas e as suas sombras nas outras pessoas para tentar se livrar do problema. Jesus, muito sábio e conhecedor da psique humana, Jesus sabia que aqueles homens estavam fazendo isso, gente. Porque, ora bolas, se nós temos uma mulher adúltera, uma mulher sozinha não pode ser adúltera. Como um homem sozinho, ele não é adúltero. Para haver adultério, tem que haver duas pessoas envolvidas na situação. Então, o que aqueles homens estavam fazendo era projetando todas as suas sombras, as suas falhas, as suas fraquezas de homem, dizendo que era tudo culpa da mulher, porque não era culpa de nenhum homem. Se um homem estava passando por aquela situação de adultério, em verdade era por causa da mulher que não era uma pessoa boa, né? Remontava toda aquela questão, aquele arquétipo da mulher, da Adão e Eva, da serpente, estava tudo lá, voltado para aquele passado lá. Então a mulher estava servindo de bode expiatório. Jesus já entendia isso, porque ele entendia de toda a Torá, ele conhecia toda a Bíblia, né? Toda a história do povo judeu. E sabia que aquela mulher, ela estava ali servindo de bode expiatório, ela seria sacrificada por uma culpa que ela não estava cometendo na integridade, porque havia outro que estava cometendo de meia com ela. Mas aqueles homens estavam tentando se limpar e dizer que as coisas ruins que aconteciam em relação a eles não era culpa das fragilidades deles, e sim culpa da mulher, que sempre foi um ser duvidoso, digamos assim, né? O que Jesus faz sabiamente? Eles estavam projetando para fora, naquela mulher,
a culpa que também cabia a eles, a responsabilidade que também cabia a eles. Jesus sabiamente faz o inverso. Eles estavam jogando tudo para fora, para aquela mulher. Jesus faz eles voltarem para dentro deles mesmos, porque Jesus vira e fala assim: aqueles que tiverem isentos de pecados, atire a primeira pedra. O que Jesus faz? Faz com que eles façam uma introspecção. Eles estavam projetando tudo para fora. O que Jesus faz? Com que eles olhem imediatamente para dentro deles. Bom, para eu atirar a pedra, eu vou ter que saber se eu tenho pecados. Então, o que ele quis faz? Jesus joga eles para dentro deles próprios, para eles avaliarem a consciência dele. Olha que interessante. Olha como Jesus era sábio, mas profundamente sábio, né? Então Jesus faz o mecanismo inverso, faz com que eles façam uma introspecção. Muito bem, né? E aí então, imediatamente, quando Jesus fala isso, o que ele faz? Ele volta de novo, né? Ele se inclina para o chão e começa a escrever. Bom, o que ele começa a escrever? Cada estudioso vai falar uma coisa. Se a gente for em sabedoria do Evangelho de Pastorino, Pastorino acredita, pela pesquisa dele, ninguém pode atestar que é fato, né? Mas acredita que Jesus escrevia ali no chão os pecados de todos nós, os pecados humanos, principalmente daqueles homens que ele tanto ali, quando ele levantou, ele olhou, claro, ele conhecia, sabia de todo mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Ele sabe o currículo de todos nós. O que fazia Jesus? Os historiadores, os pesquisadores, eles acreditam que ele escrevia, né, no chão os pecados, os nossos erros, os erros humanos, os erros daqueles homens que haviam levado aquela mulher ali no Sinédrio para tentar, né, no Templo de Jerusalém, para tentar ver se Jesus caía numa cilada. Isso diz Pastorino. Alguns outros, como em comentário bíblico de Bacon, pelos publicadores Bacon, Hills e Press, eles acreditam, alguns acreditam que Jesus estava simplesmente curvado no chão, rabiscando o chão, só para tirar a atenção daquela mulher e voltar a atenção para ele, porque eles acreditam que Jesus estava compadecido daquela mulher, né? Alguns acham isso. Eles levantam uma série de colocações. Alguns acham, por exemplo, que Jesus voltou e começou a escrever na areia também, que ele estava ali relatando os pecados das pessoas, o pecado daqueles homens. E alguns acham até que nosso Senhor Jesus Cristo escrevia a sentença daquela mulher na areia para mostrar que aquilo não daria em nada, que seriam coisas que o vento levaria, até porque mostrando para eles que eles não tinham mais o poder de vida e de morte, que aquilo tudo não significava nada. Bom, enfim, gente, o que Jesus escrevia a gente não sabe, mas que provavelmente o que ele escrevia ou o gesto dele tocou fundo, mas fundo, muito fundo no coração daqueles homens, porque se calaram. E aí a gente vai vendo que o que acontece? Vai sair primeiro, em ordem, os mais velhos e depois os mais novos. Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ele diz, ele acredita que saiu os mais velhos, porque como ele acredita que estava escrevendo-se os pecados humanos ali no chão, que saiu os mais velhos primeiros, porque eles olharam assim, logo eles identificaram um monte que eles cometiam, né? Então eles saem primeiro porque eles logo detectaram que eles estavam cheios de pecados, já tinham vivido muito, então já tinham cometido muitas arbitrariedades. E que em seguida saem os mais novos, por quê? Porque haviam cometido menos erros e provavelmente foi olhando aquela lista, né? E custou encontrar algum pecado que já tivera cometido, né? Ele acredita isso. Já em comentários bíblicos de Bacon, eles acreditam que a ordem de ter saído os mais velhos primeiro é uma ordem em questão de respeito. Os mais novos esperaram que os mais velhos se retirassem para que em seguida eles pudessem também se retirar, seria por respeito. Mas a questão é, alguma coisa ali com certeza aconteceu, porque o coração daquelas pessoas foram tocados verdadeiramente, porque todo mundo, fechou a boca, largou as pedras no chão e foi embora, não voltou mais, ok? Então aí a gente já tirou um manancial de conhecimentos maravilhosos dessa passagem.
Eu vou pedir que vocês deem uma parada aqui, até aí nesse raciocínio que eu levei vocês, e agora eu quero levar vocês para um outro caminho para a gente poder explorar mais e mais essa passagem. Tá combinado? Vocês gravem isso até aí, que eu agora vou levar vocês para um outro raciocínio. Lembra que eu falei para vocês que o Evangelho de João, lá no início da nossa conversa, que aquilo que representava milagres em geral, alguma coisa assim, que o Evangelho de João ele é todo permeado de simbolismos e que nós precisamos nos deter porque nas entrelinhas João quer deixar um monte de ensinamentos, um monte de recados para a humanidade e para o povo judeu. Muito bem, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou começar a explicar para vocês uma coisa. Primeira coisa, a relação do povo judeu com Deus era chamado por eles, simbolicamente, de casamento. Então, a relação do povo com Deus era chamada de casamento. Então, todo aquele que andava no sentido e na direção das leis de Deus estava em casamento, estava em comunhão com Deus. Mas aqueles que cometiam arbitrariedades e se afastavam de Deus, se afastavam das leis de Deus, simbolicamente era usado o termo, essas pessoas eram chamadas de adultério. Olha que interessante isso daí. Por que eu estou falando isso para vocês? Então a relação do homem com Deus, quando o homem está caminhando para seguir as leis de Deus, é chamada de casamento. Quando o homem se afasta da lei de Deus, é chamado adultério. Isso é uma linguagem simbólica deles, é assim que funciona lá. Lembra que eu falei para vocês, lá do início, que João começa dizendo que foi levado uma mulher adulta, não fala nada dessa mulher, não diz o nome dela, não diz de com quem ela era casada, não fala nada dela. Então, possivelmente, ali João está querendo deixar mais ensinamentos nessa passagem. Ele está querendo falar de todo e qualquer infidelidade, não só da infidelidade conjugal, porque aí João está abrindo o leque, porque se adultério diz respeito ao afastamento do homem de Deus, das suas leis, ele está falando de outras infidelidades que não são só as conjugais, mas a infidelidade ao cumprimento das leis de Deus. Então aquilo ali foi uma abrangência de ensinamentos para todos, porque os saduceus e os fariseus, eles, da lei, o que eles viviam eram das formalidades. Eles não viviam profundamente do cerne, do profundo, da realidade das leis de Deus. Eles viviam só das formalidades das leis. Por isso que eles foram chamados por Jesus em muitos momentos de hipócritas, porque em verdade eles não seguiam a Deus, eles seguiam as formalidades criadas por eles mesmos. Então isso também foi um recado, mostrando que aquele que vive na superfície de toda e qualquer religião, ele também é um adúltero, ele também se afasta verdadeiramente da comunhão, da ligação com o Pai. Olha que interessante essa passagem. Por isso que o Evangelho de João, ele precisa ser todo esmiuçado para a gente poder tirar o máximo daquilo ali tudo. Porque ele deixa muito mais recados do que só esse recado da misericórdia, do não julgamento. Ele está querendo falar também daquelas pessoas que estavam vivendo somente dos cultos, das formalidades das religiões. Isso é um alerta para todos nós. Nós estamos na religião, na nossa doutrina dos espíritos, mas a doutrina dos espíritos, ela está dentro de nós? Porque é preciso estar dentro de nós. O templo de Deus tem que estar dentro de nós. Não adianta estar longe de tudo isso. Isso não é formalidade. Senão a gente vai fazer como a gente já fez em muitas outras vidas. A gente frequentava as nossas religiões só por formalidades e não para nos transformarmos e não para realizar essa aproximação, essa comunhão definitiva com o Pai, da mesma forma que nosso Senhor já está em comunhão perfeita com o Pai, conforme diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, quando vai falar dos co-criadores em plano maior,
que nosso Senhor Jesus Cristo é um co-criador em plano maior, em que ele diz que esses espíritos estão em comunhão plena e perfeita com Deus. Olha que interessante. E é para lá que nós temos que encaminhar. Então essa passagem, olha só, de João, ela também está falando de todos aqueles que vivem inseridos dentro de uma religião, mas vivem tão somente voltados para as formalidades. A religião, para eles, é só de fachada, a religião não está dentro, mas sim só fora. Ok? Olha que interessante que é, né? Mas por isso que é bom a gente mergulhar dentro do Evangelho, a gente começa a extrair uma série de coisas. Então vamos agora voltar para a passagem, né? Vamos continuar extraindo conhecimentos. O que a gente tem que fazer é extrair conhecimentos, ok? Será que nosso Senhor Jesus Cristo deu aval àquela mulher adúltera? Ele deu aval ao erro? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque ele virou para ela e falou assim, mulher, olha só que interessante, mulher, cadê aqueles que te condenaram? Não estão aqui? Ela diz, não, Senhor, todos já foram. Ele diz, nem eu te condeno. Porém, olha aí o porém ele diz, vai e não tornes a fazer o quê? A pecar. A palavra pecado, ela significa, não sei se vocês sabem, mas errar o alvo. Então ele diz, vai e não volte a errar de novo para que coisa pior não te aconteça no futuro. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi conivente com os erros dela. Ele foi indulgente para com ela. Ele não julgou. Porque quando a gente julga as pessoas, a gente condena elas e trancafia elas numa prisão. A pessoa condenada e trancafiada, ela fica sem liberdade para se corrigir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faz isso, ele apenas diz, mulher, eles já se foram, eu também não te condeno. Olha só, eu também não te condeno. Porém, vai e não tornes a fazer o que você já fez. Que isso sirva de lição, que essa dor possa se converter em experiência para você evoluir no sentido vertical da vida e sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Se tivesse no século XXI, talvez ele falasse isso. Mulher, sai daí. Converta essa experiência dolorosa, vexatória que você viveu, converta ela em experiência de vida, para que isso te torne uma pessoa mais amadurecida, tanto espiritual quanto emocionalmente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não dá aval aos erros dessa mulher. Muito pelo contrário, ele alerta ela. Vamos voltar para as obras básicas da codificação? Agora vamos para um segundo momento aqui, que essa passagem é muito rica, eu teria muita coisa para falar dessa passagem. Vamos voltar, essa passagem, ela vai encontrar correlação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Interessante, que é intitulado Bem-aventurados misericordiosos. Então, é a passagem que exorta dentro de nós a misericórdia que nós precisamos ter. Porque quem de nós não precisa de misericórdia? Né? Todos nós somos infratores da lei divina, então todos nós somos necessitados de misericórdia. Misericórdia para quem não tem mérito, mas para quem tem potencial de vir a ter méritos. E nós somos infratores, nós não temos méritos, mas nós temos potencial de granjear, né, méritos futuramente com o nosso trabalho, com o suor do nosso trabalho. Nós estamos reencarnados aqui pela misericórdia de Deus, porque se for olhar, todos nós somos, em geral, infratores da lei divina. Não posso dizer todo mundo, só posso falar a meu respeito, mas em geral aqui na Terra é assim. Então olha só o que está lá no capítulo 10, no item 13. Depois eu posso deixar toda a fonte bibliográfica, caso vocês desejem. Eu não guardo material nenhum para mim. O meu interesse é que vocês peguem esse material e multipliquem, estudem, se aprofundem, utilizem as palavras de Jesus, que são palavras de verdade, de vida eterna. São palavras que nos esclarecem, que nos confortam, que nos iluminam, que renovam a nossa esperança, a nossa fé e a nossa esperança. A fé é mãe da esperança e da caridade, né? Olha lá o que diz nesse item. Diz lá, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Isso está lá no Evangelho, capítulo 10. Certamente é a resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada.
Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro caso, é um dever que a caridade manda, seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, ao censurar que alguém faça a outrem, deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a teria ou se não a terá merecido. Isso é São Luís que dá essa resposta. Olha que coisa linda, gente. Eu espero que vocês ainda estejam aí, porque eu não vejo ninguém aqui, hein? Espero que vocês não tenham me abandonado, gente. Vamos lá. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo capítulo, capítulo de número 10. Olha outra colocação de suma importância para nós. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, ou seja, que a gente fale sobre o mal que alguém fez, haverá algum caso que a gente deva tornar isso público? É muito delicada, a resposta, é muito delicada esta questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que vierem a cair muitos e serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e das desvantagens. É São Luís novamente que vem ao nosso socorro. Então, há casos que, se o mal que aquela pessoa faz, São Luís diz, se fica circunscrito só a ela, não devemos jamais falar sobre isso. Mas se o que ela faz atinge um número de pessoas, nós temos, é um dever que a caridade manda. Ah, gente, obrigado, vocês estão aí, fico tranquila, boa noite aos que estão chegando. Porque de repente parou aqui, eu fiquei pensando, será que o pessoal foi embora? Então, gente, vamos lá, vamos seguir o raciocínio? Vamos ver mais qual é a outra obra básica que pode nos dar subsídio para nós ampliarmos a nossa virtude chamada misericórdia, porque nós temos que trabalhar essa virtude dentro de nós. Então nós vamos consultar o outro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, questão 903, que fala assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Eu vou ler só um trecho, vou deixar que depois vocês leiam todo o restante, ok? Resposta é: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. E aí a gente vai voltar, que é a questão 886, lembra? Qual é o sentido da caridade, como entendia nosso Senhor Jesus Cristo, que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Lembra do BIP, gente? Tá lá, né? Que a pergunta é 886. Então, é indulgência. O que a 903 do Livro dos Espíritos está nos alertando? Que olhar para os erros alheios, estudar os erros alheios, se for para discernir, é muito bom, é ótimo. Devemos usar sempre para discernir, para a gente também não cair no mesmo erro. Discernir, sim. Discernir discernir fatos. Então é diferente de julgar fatos e de julgar atos. Nós não temos o direito de julgar os atos das pessoas. Por quê? Julgar os atos das pessoas requer que tenhamos um conhecimento amplo deste ser. Ou seja, desde o dia que ele foi criado por Deus até o momento. Nós não temos esse poder. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leu ainda agora mesmo, diz que a gente só deve fazer isso, só deve divulgar o mal das outras pessoas, se o mal que ela faz ganha uma abrangência de afetar outras pessoas. Aí sim, caso contrário, a gente deve não divulgar, não falar. Podemos sim estudar para aprender com os erros dos outros e não errar também, mas não temos o direito de julgar os atos. Ficou entendido para vocês? Caso não tenha,
eu posso depois explicar melhor, deixar por escrito ou respondê-los pessoalmente, ok? Muito bem. Essa passagem teria mais coisas, tem profundas lições, mas eu gostaria agora de caminhar num outro sentido e numa outra direção com vocês, se vocês me permitirem. Espero que esteja sendo enriquecedor para vocês, como foi para mim. Nós podemos também caminhar com essa passagem, ampliando as reflexões em torno dela, buscando referências, subsídios nas tradições espirituais. Gente, o que é tradição espiritual? Tradição espiritual é aquilo que é contado lá na espiritualidade, mas que não significa que tenha realmente acontecido. Mas é contado lá em cima das passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, conta-se as tradições espirituais, eles contam coisas anexas, digamos assim, para ampliar um pouco mais o entendimento ou retirar daquela passagem, extrair daquelas passagens mais ensinamentos, aprofundar mais conceitos e aprofundar mais reflexões. Então eu vou me utilizar da tradição espiritual pelo espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15. Capítulo 15, Pelos Caminhos de Jesus, o espírito é Amélia Rodrigues, e ela vai trazer para a gente uma tradição espiritual dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, da passagem da mulher adúltera. Eu vou narrar rapidamente, que a gente está nos últimos minutos, mas deixo aí a referência para vocês, livro Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 15. Não deixem de ler tudo, é lindo de chorar, não deixem de ler tudo. Dizem que essa mulher adúltera, depois que acabou o fato, à noite, ela foi procurar Nosso Senhor Jesus Cristo, não só para agradecê-lo de ter poupado a vida dela, mas também para se explicar. E lá naquele exato instante, ela fala com Nosso Senhor Jesus Cristo que ela havia tentado de todas as formas em não cair naquela tentação. A Leida está me pedindo para dizer para vocês que esse livro da Amélia Rodrigues é psicografia de Divaldo Pereira Franco. É sim, Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, capítulo 15. Então ela havia falado com Nosso Senhor Jesus Cristo que ela havia feito de tudo para não se deixar arrastar por aquela tentação. Mas que logo quando ela casou com o seu marido, ele logo se voltou novamente para a vida noturna. E a maior parte do tempo ele deixava ela sozinho e ia para as noitadas, literalmente. Aí então, um homem começou então a perceber que aquela mulher ficava muito sozinha e começou a olhar para ela com outras intenções. Ela havia feito de tudo para que não se deixasse arrastar pelo adultério. Mas tamanha era a solidão, tamanha era o descaso, o desprezo do marido em relação a ela, que ela acabou não suportando e acabou cedendo à tentação do adultério. Então ela diz para Nosso Senhor Jesus Cristo que ela tinha feito de tudo para evitar a situação. Sabia que estava errado, mas que ela tinha feito de tudo para evitar chegar ao adultério. E que ela estava ali agradecendo, explicando, e que agora ela guardava uma grande preocupação na vida dela. É aí que é importante a gente conhecer as questões culturais. Porque agora ela não poderia mais voltar para o lar, nem para a sua casa, porque ela havia sido, ela agora era, digamos assim, uma propriedade do marido, porque era dada como, tinha toda uma questão, contratual, de dote, etc e tal. Ela não poderia mais voltar para a casa dos pais, nem tampouco voltar para a casa do marido. E o que ela iria fazer da vida? Porque agora todos a sabiam que ela era uma mulher adúltera e todos iriam olhar para ela com olhares de julgamento, de sentenças. Jesus a consola, renova a fé, renova a esperança dela. Fala que com o tempo o homem esquece, porque nós somos assim mesmos, que os homens em geral eles são movidos pelos escândalos sociais. Mas que logo eles querem um novo escândalo para se divertirem, para terem do que falar. Jesus, em outras linhas, é isso que ele conversa com ela, reforça a fé e a esperança nela no futuro.
fale para ela vir trabalhar em nome dele, o que ela resolve verdadeiramente fazer em seguida. Ela vai e vai se dedicar posteriormente a essa passagem, ela se dedica a cuidar dos enfermos, dos que ficam caídos da beira da estrada, que naquela época ninguém, se uma pessoa adoecesse, ficasse gravemente doente, era jogada fora, era abandonada em geral pelos parentes, ninguém queria cuidar. Ela foi cuidar justamente desses que eram enjeitados e ficavam à margem da sociedade, foi trabalhar para Jesus, em verdade. E assim diz lá na tradição de Amélia Rodrigues, passaram-se 10 anos. E lá, ela estava numa casa humilde em Tiro, e ela estava lá cuidando dos enfermos, que eram abandonados por todos, ficavam à margem do caminho, né? Ninguém cuidava dos enfermos, todos enjeitavam os enfermos naquela época. E ela estava cuidando das chagas, dos ferimentos de todos aqueles que estão doentes, até que naquele belo dia, depois de 10 anos, chega um homem tão cheio de chagas, tão mal, à beira da morte, desfalecido completamente. E ela então começa a limpar as suas chagas, começa a cuidar dele, até que o homem desperta. E quando o homem desperta, ela começa a falar com aquele homem sobre nosso Senhor Jesus Cristo, falando dos benefícios de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pergunta a ela se esse Jesus era aquele que havia sido crucificado. Ela diz que sim. Ele diz então que ele já teve muita mágoa dele, porque um dia a mulher dele havia cometido adultério. Oh, Jesus, eu acho que caiu. Espero que não tenha caído. A mulher, eu vou continuar, gente. Não sei se está gravando ou não. Oh, Senhor, né? Então aquela mulher, ele fala que a mulher dele havia cometido adultério e que nosso Senhor Jesus Cristo nem sequer teve uma palavra de consolo para com ele. Que ele havia ficado muito magoado, mas que com o tempo ele havia entendido tudo que se passou ali e ele estava arrependido em relação à mulher dele. E que havia 10 anos que ele procurava a mulher dele porque ele gostaria muito de pedir perdão a ela pelo que havia acontecido, porque ele também, agora, ele via os somatórios dos erros dele naquele casamento e que ele daria tudo para encontrar a mulher de novo. Quando ele fala isso, a mulher olha mais detidamente para ele, que estava tão adoecido, e observa que aquele homem nada mais era do que o seu próprio marido. E aí ela se dirige a ele, embargada pelas emoções, eu vou ler, embargada pelas emoções, em desalinho, naquele momento, a mulher recordou-se da praça, do diálogo à noite com o mestre, e um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe mais nada, segurou-lhe na mão suave e o consolou, dizendo: Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durme em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Bem, amigos, ficamos por aqui. Essa é a lição do não julgamento, essa é a lição da misericórdia. Nas tradições espirituais nós podemos ver a lei de causa e efeito, nós podemos ver o amor resgatando todos nós da multidão dos nossos pecados, né? E que nós possamos nos amar muito, nos perdoarmos muito, aproveitarmos essa situação que nós estamos vivendo para extrair o melhor que tivermos dentro de nós mesmos e amarmos o mais que pudermos, principalmente aqueles que estão ao nosso caminho e que ainda nós temos dificuldade. Uma boa noite para todos, farei a prece final e espero que nós possamos tirar dessas lições muitas reflexões para a nossa vida. Muito obrigada a todos. Vamos à prece final. Senhor Deus, nós te agradecemos as lições deixadas pelo Mestre Jesus há 21 séculos atrás. Lições que até hoje são vanguardistas, ainda nos servem de roteiro, consolam a nossa alma, esclarecem as nossas almas, nos retiram das trevas de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a trabalharmos as duas grandes chagas que ainda existem dentro de nós,
que é o orgulho e o egoísmo que nos impedem de amar e perdoar o próximo de forma incondicional. Que a tua paz e teu amor esteja sempre dentro dos nossos corações, para que, fortalecidos, possamos realizar aquilo que um dia, no plano espiritual, planejamos e aceitamos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigada a todos. Uma boa noite.